Muito bem, então, bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jéssica Notório e hoje nós estamos aqui para mais um encontro das trajetórias da Materiais, que é essa nossa série de entrevistas que a gente realiza no contexto da disciplina de mentoria e engenharia de materiais. E aí, hoje nós temos, a nossa convidada, Tatiane Fava Almeida, que, gentilmente nos cedeu esse tempo para poder contar um pouco sobre a sua trajetória, trazer suas experiências para enriquecer, a disciplina e também tirar as dúvidas, dos estudantes que nesse momento da carreira têm ainda muitas incertezas, muitas dúvidas a respeito dos caminhos a serem tomados a seguir, né? Então, muito obrigada, Tatiane, pela sua disponibilidade. E conta pra gente, por favor, como é que foi a sua trajetória da Materiais. Bom dia a todos. Inicialmente, o que é a engenharia de materiais, Todo mundo, acho que quando vai prestar um vestibular, se pergunta o que seria essa engenharia, E o que me levou à engenharia de materiais? Bom, eu havia feito a participação em um evento desses de apresentação das universidades, na época em que eu estava no segundo grau. E fui atrás de informações a respeito de, por exemplo, cursos como farmácia, que eu não tinha ideia do que era engenharia de materiais. De repente, dentro do cronograma ali de apresentações, tinha a engenharia de materiais. E aí eu tinha muita experiência com laboratórios, porque quando eu era criança, meus pais me colocaram num instituto que tem aqui em São Carlos, que tinha várias atividades de laboratório. Então, pesquisas de tirar cor de plantas, de fazer algumas misturas químicas, em laboratório. E eu gostava muito disso. Então, por isso que eu pensei na farmácia. Eu falei, não, vou fazer essa parte de mistura química e vou trabalhar em laboratório. E aí, eu me deparei com um curso de engenharia de materiais, que tinha muita proximidade com o laboratório, de pesquisas em laboratório, E foi isso que me encantou no curso. Essa foi a opção na época aqui, em que a gente tem aqui em São Carlos, a Universidade Federal de São Carlos, que é uma referência no curso de engenharia de materiais. E o diferencial do curso aqui em São Carlos é o estudo das 3 ênfases, separadamente, Então, a gente tem o estudo de metais, polímeros e cerâmica. E eu passei pelos 3 processos, assim, durante o curso, A maioria dos cursos de engenharia de materiais não é assim, A maioria dos cursos, ele é genérico, Ele estuda muito processamento, acredito eu, de materiais, a relação entre o processamento e as características do produto, E no curso aqui de São Carlos, a gente tem essa particularidade de estudar os 3 materiais independentemente. Não que os alunos não possam se formar nas 3 ênfases. É muito comum, pelo menos em 2 ênfases, os alunos acabarem se formando aqui. E como eu comecei na faculdade, foi muito curioso, Porque eu tinha vontade de ir logo para o laboratório e fazer alguma iniciação científica, alguma coisa. Então, eu já procurei, logo no início do curso, alguma oportunidade. E essa primeira oportunidade surgiu na área de polímeros. Tinha um trabalho de pesquisa com materiais recicláveis, Inclusive, tinha um projeto para fabricação de papel a partir de plástico reciclado. Só que não coincidiam os horários em que eu podia e o que o aluno de pós-doutorado que fazia essa pesquisa, Tinha um aluno de doutorado e um de pós-doutorado que faziam uma pesquisa nesse tema. E não coincidiam os horários, E no final, eu acabei indo para metais. Aí eu fiz iniciação científica em metais por 3 anos.
Eu peguei uma bolsa que estava na metade da bolsa, né, uma bolsa CNPq, com o professor Cláudio Kiminami, aqui da Universidade Federal. E eu fiquei nesse projeto deles, estudava ligas metálicas. Então, eu ia muito para o laboratório preparar as amostras, principalmente fazer polimento, para fazer microscopia eletrônica de varredura. Então, logo no início do curso, eu já me aproximei com as caracterizações, né, as técnicas de caracterização de materiais. Finalizado esse primeiro projeto, a gente conseguiu um segundo projeto com bolsa FAPESP. E aí eu fiquei por mais 2 anos, então, fazendo essa iniciação científica no laboratório do professor Kiminami. E já estava na metade do curso nessa época, né? Nessa altura aí do campeonato. E eu via que muitas pessoas acabavam da área de metais, né? Acabavam indo para pós-graduação. E no primeiro momento, eu me via na pós-graduação, mas não me via exatamente na metais. Apesar de eu ter feito algumas disciplinas da área de metais, surgiu uma oportunidade num laboratório de cerâmica. E eu tinha uma colega de turma que trabalhava com biocerâmicas. Então, eu acabei indo fazer iniciação científica, mais para o final do curso, né? Na área de biocerâmicas. E, por fim, eu optei por fazer a ênfase em cerâmica. Foi muito bom essas experiências, porque me ajudaram a aprender como elaborar relatórios, como participar de eventos, né? Eu participei de vários eventos de iniciação científica, congressos de iniciação científica na época, né? E isso acabou me levando para a área da cerâmica. Só que quando eu estava próxima da formatura, preciso fazer estágio, né? E agora, onde eu vou fazer estágio? Conversando com colegas meus de turma, eu descobri a Engecer. A Engecer eu não conhecia, por mais que eu sou de São Carlos, eu não conhecia a Engecer, não sabia da existência dela. E esses meus colegas estavam no laboratório do professor Tomasi, na época, e fazendo alguns projetos em conjunto com a empresa, né? Tinha aluna de doutorado também, que fazia um projeto em conjunto com a Engecer, né? E eu não tinha muita proximidade com o professor Tomasi, acabei indo até ele perguntar a respeito de possibilidade de estágio na empresa. E, por fim, a empresa precisava de alguém, estava à procura de alguém para fazer um estágio, e eu precisava de uma oportunidade. E, para mim, como sou de São Carlos, casou muito bem, né? Que eu não precisaria me deslocar de São Carlos para fazer o estágio obrigatório do curso. Mas ainda na época, eu ainda tinha a ideia de que eu ia seguir a vida acadêmica, que eu ia fazer mestrado, doutorado e ia dar aula. Porém, a vida não me levou a isso, né? Eu acabei fazendo estágio na empresa, eu fiz 1 ano e 3 meses de estágio. A gente tinha a intenção de fazer um projeto com a FAPESP, de desenvolver o processo de injeção de materiais cerâmicos, só que com materiais que não fossem agressivos ao ambiente, né? Que não fossem tóxicos. E era um desafio muito grande, né? A Engecer, ela tinha uma estrutura muito menor do que ela tem hoje. E a gente faz uns experimentos muito doidos mesmo, muito malucos, para poder chegar numa hipótese para apresentar, por exemplo, para uma FAPESP, para conseguir um projeto, né, de inovação tecnológica. Bom, por fim, eu fiz esse 1 ano e 3 meses de estágio na empresa. E aí, na mesma época, a empresa estava com uma demanda de pesquisas em gestão da qualidade. E aí eu acabei ficando nas 2 vertentes na empresa. Fui contratada, assim que eu me formei, para atuar tanto em desenvolvimento de produtos,
tocando esses projetos de desenvolvimento, quanto para atuar na área de gestão da qualidade. Né? E hoje eu continuo atuando nas duas vertentes, tanto com desenvolvimento de produtos, que é bem a minha área de formação, quanto com a parte de gestão da qualidade, treinamento de funcionários, auditorias, né? E, bom, durante esse período na empresa, como eu sempre tive essa vertente para a área acadêmica, acabei indo para o mestrado, fiz um mestrado, não foi no tempo regular, foi um ano a mais que eu utilizei para fazer o mestrado, né? Porque na empresa a gente tem algumas restrições de horários, de tempo para dedicação ao projeto em si, mesmo o projeto sendo vinculado à empresa, né? A gente tem algumas restrições. Mas eu consegui, fiz um mestrado na engenharia de materiais, um programa de pós-graduação em ciência e engenharia de materiais, da UFSCar. Mas eu não fiquei contente só com o mestrado, né? Acabei indo para o doutorado também. E aí o doutorado foi uma história mais longa, porque eu custei aí a terminar o doutorado, levei cerca de 5 anos para terminar o doutorado, mas hoje eu posso dizer que eu sou mestre e doutora em ciência e engenharia de materiais. É bem gratificante isso, né? A gente saber que consegue se dedicar a mais do que uma função, mais do que uma tarefa, né? Trabalhar como engenheira numa indústria e ainda conseguir também conciliar essa parte do crescimento na área acadêmica, né? Hoje já faz 20 anos que eu trabalho na EGCER. Não me vejo mais na área acadêmica, gostaria muito, mas eu faço muito desenvolvimento de produto que é sigilo industrial, então não posso utilizar isso para publicações, que seria uma coisa importante para quem quer a carreira acadêmica, né? Então, já não me vejo mais dando aula como a professora Jéssica. Mas eu tenho um amor muito grande pela universidade. Gosto muito quando eu tenho projetos de pesquisa e projetos de desenvolvimento em que eu possa ir até a universidade, fazer ensaios de caracterização, estar no ambiente universitário para mim é muito gostoso. Eu gosto muito. E eu fiz uma apresentação no ano passado para os alunos do primeiro ano do curso de Engenharia de Materiais aqui de São Carlos. E eu falei para eles, aproveitem a vida acadêmica, e aproveitem a estrutura da universidade, né? Aproveitem os laboratórios, os professores. Se entreguem, porque é muito gratificante, é muito bom participar de tudo isso. Falei em 10 minutos, né, professora? Mas tem muita coisa que a gente ainda pode ir puxando, né? E conversando. Mas vou perguntar para os meninos se eles têm, né, já dúvidas, que a gente vai, né, fazendo as perguntas que interessam para eles. E aí, meninos, o que vocês têm de dúvidas e de curiosidades para perguntar para a Tatiele? Eles são tímidos, Tatiele. E aí, gente, pensem aí em perguntas. Eu até tinha a apresentação aqui que eu fiz, né, na UFSCar, se o pessoal quiser ver algumas imagens aqui. Se você quiser colocar, pode colocar. Vamos ver se eu consigo aqui. Não estou muito habituada com reuniões virtuais. Vamos lá. Está aparecendo a apresentação? Tá.
Vou colocar Então, em tela inteira. tá melhor assim? Ainda parece igual para mim. Aparece o quê? Aparece, né, a tela mesmo do PowerPoint, não assim a apresentação inteira. Assim? Ainda eu vi que você apertou, mas ainda não ficou em tela inteira, não. Às vezes é a maneira de compartilhar. Quando a gente compartilha a janela, por exemplo, em vez da tela, ele não deixa fazer isso. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Ah, é aqui, acho que tela cheia. Deu certo? Não, Não? Isso ruim. Eu sou muito ruim nessa parte. não, tranquilo. Agora tá aparecendo? Agora tá aparecendo aí em PDF essa, né? Por isso que deu errado, porque eu abri em PDF ao invés de abrir o PowerPoint. Mas tudo bem, vamos lá. Deixa eu ver como é que eu uso isso agora. E agora? Tá bom? Ah, sim, tá dando para ver, só não tá na tela cheia, mas não preocupa não, podemos seguir assim. Tá. Bom, então aqui eu coloquei uma imagem, para vocês terem uma ideia, né, da entrada da Universidade Federal de São Carlos e da Ah, entrada da tá. Engecer. Agora está aparecendo um outro arquivo aqui para nós, tá? Projetos de Inovação e Indústria Cerâmica de São Carlos, que é o título que está aqui. A outra apresentação não está aparecendo aqui para nós, não. Peraí. Oh, meu Deus. Desculpa, gente, eu sou muito ruim mesmo. Vocês estão vendo que eu não posso ir para a área acadêmica, eu tenho que ficar na indústria mesmo. Porque o negócio aqui não dá certo. Ai, Não, mas a gente, aqui na universidade, a gente usa o Google Meet, né? Agora, quando às vezes me marca uma reunião com o da Microsoft, né, o Teams, ou então, né, tem alguns outros que o Skype, o pessoal às vezes marca também, e aí eu fico perdidinha, eu só sei mexer nesse aqui, que é o que a gente usa mais. Os outros eu fico 2 horas procurando, cadê as informações? Aí, ó, deu para ver agora essa apresentação. agora eu não sei como eu faço para eu ver a apresentação e alterar os dados, mas vamos lá. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui, que eu sou. Tá dando para ver? Uhum. Então, opa! Bom, então aqui a gente tem, né, a entrada da Universidade Federal de São Carlos, onde eu estudei foi no Departamento de Engenharia de Materiais. Quando eu entrei em 2000, né, o curso era o EM, né, de Engenharia de Materiais. Agora, como tem engenharia mecânica também na universidade, então aí virou EMA, né, alterou-se aí o emblema do curso. Né? E aqui a gente tem a fachada da empresa Engecer, onde eu atuo, né? Por que eu acabei fazendo a graduação, né? Esse aqui é o Departamento de Engenharia de Materiais, é uma parte do prédio, e eu cheguei a visitar esse prédio também antes de entrar na universidade,
havia um colega de uma colega que estudava o curso, né? E eu conheci os laboratórios numa época de férias, que estava tudo vazio, então não me chamou muito a atenção. O que me chamou a atenção realmente foi a experiência que eu tive de uma palestra, que foi feita lá em Araraquara, na Unesp. Um pouquinho da minha trajetória da iniciação científica, né? Então, a primeira iniciativa em polímeros, com a professora Rosário, que acabou por não tendo muita proximidade realmente com as atividades de laboratório, por não coincidir os horários. Depois eu tive a bolsa de iniciação científica com o CNPq, na área de metais, com um projeto que já estava em andamento, eu assumi no lugar de outra aluna, que foi fazer um outro projeto. E depois eu tive uma bolsa de 2 anos com a FAPESP, mantendo a linha de pesquisa de ligas metálicas. Trabalhava muito com preparo dos metais para corte, embutimento, lixamento, polimento, para fazer microscopia eletrônica de varredura. E depois desses 2 anos, eu quis experimentar a área de materiais cerâmicos e fui trabalhar num laboratório que era de revestimentos cerâmicos, mas que tinha pesquisa de biomateriais também, junto, na mesma área de laboratório. Só que era de responsabilidade de uma doutoranda. E eu acabei indo trabalhar junto com ela. Tinha a ver com fosfato de cálcio, estudo de pH, e cheguei aí com essa equipe numa cirurgia, né, que a gente fez com um implante, né, um experimento de implante de titânio num osso de um animalzinho, num laboratório lá na USP, em São Paulo, da área de biomateriais. Então, eu vivenciei várias experiências nesse período de graduação por estar fazendo esses projetos de iniciação científica. Na área de metais, eu tive como conhecimentos aí, primeiro, contato com as análises de microscopia eletrônica de varredura, preparação de amostras no laboratório de metalografia, microscopia óptica, acompanhamento de análises de microscopia eletrônica de varredura e participação em 2 congressos de iniciação científica na UFSCar. Outro aprendizado dessa época foi a elaboração de relatórios de projeto, né? Onde você tem toda a descrição, referências bibliográficas, né? O estudo da bibliografia para você contextualizar o projeto. Então, tudo isso além do que as disciplinas do curso efetivamente acabam oferecendo, né? Então, essa oportunidade de trabalhar durante a graduação me trouxe uma bagagem diferenciada. Na área de cerâmicas, né, o projeto de biomateriais era o estudo da solubilidade de biocerâmicas de fosfato de cálcio em soluções aquosas. E nesse projeto eu também fiz titulação, né? A gente preparava a mistura com aquecimento da solução, acrescentando as diferentes matérias-primas. E então me deu uma outra bagagem também de experiência. Também tive a participação no Congresso de Iniciação Científica e um relatório, né, para apresentação para a FAPESP. O estágio ele começou em outubro de 2003, foi até dezembro de 2004, ano da minha formatura, mês da minha graduação. E nesse período eu participei de pesquisas em andamento na empresa sobre secagem em spray dryer com o professor Tomásio, e também pesquisa sobre conformação de cerâmicas por injeção a quente. Tá? E ao longo de toda a minha trajetória na empresa, desde o início do processo, desenvolvimento de novas formulações de pós para prensagem de componentes
principalmente à base de alumínio. Né? A Engecer, para quem não conhece, eu também não conhecia na época em que eu comecei a estagiar aqui, não tinha ideia. A Engecer é uma empresa de base tecnológica instalada em São Carlos e nós nos dedicamos à fabricação de componentes cerâmicos para aplicação industrial em diversos segmentos, tá? A gente atua desde a área automotiva, com pinos para solda a ponto, de chapas metálicas, pistões para bombeamento de fluidos, para preparo de vacinas, pequenos componentes que vão em aparelhos médicos, esses anéis grandes, esses conjuntos, que tem parte metálica junto também, são para fabricação de fios metálicos, né? Nós temos uma participação grande também em peças cerâmicas para bombas de aplicação agrícola. E nós também temos um segundo grupo de produtos que nós fabricamos, que são os polidores, né? Dentre os polidores, tem uma formulação de produto, que é esse que está no galão branco, que é um produto que foi desenvolvido por mim aqui na empresa, como um exemplo, tá? Ao longo de toda a trajetória, quando eu entrei na empresa, a empresa tinha tido uma engenheira de materiais anteriormente a mim, porém os projetos eram muito pequenos, era muito pequena a participação de projetos dentro das atividades da empresa. E quando eu entrei, nós acabamos alavancando isso, criando, melhorando os materiais, criando novas oportunidades. Durante aqui é um parênteses, né, que eu tive durante o estudo de engenharia de materiais, que após a minha formação, como eu havia comentado no início da apresentação, eu fui designada para atuar também com gestão da qualidade. E então eu fui para fazer algumas disciplinas no Departamento de Engenharia de Produção, aqui de São Carlos, também da UFSCar, e acabei publicando um artigo num congresso da área, na época, né? Passado esse período dessas disciplinas de gestão da qualidade, eu acabei indo... Opa! A minha apresentação está diferente da minha fala, mas passado esse período de estudos na área de gestão da qualidade, eu voltei e fiz um mestrado na área de engenharia de materiais mesmo, né? Aqui, só para contextualizar um pouquinho da sequência dos projetos que a empresa atua, né? Nós procuramos seguir o PDP, né, que é o processo de desenvolvimento de produtos, sugerido pelo pessoal da engenharia de produção, né? Onde você tem o planejamento da pesquisa que você vai realizar, a pesquisa em si, um projeto conceitual para você contextualizar o seu projeto, os resultados que você espera. No projeto detalhado, nós fazemos um piloto daquele produto que nós estamos imaginando. Depois nós vamos para a etapa de preparação da produção, onde a gente amplia a escala para verificar se as características se mantêm do produto. E aí sim nós vamos para o pós-desenvolvimento, que seria a aplicação em campo. Tá? A estrutura organizacional da empresa, né, só também para contextualizar para vocês, nós temos a fabricação de pós, então nós processamos a mistura que vai gerar o produto semi-acabado para a fabricação das peças. Né? Então, na fabricação de peças, a gente tem todo o processo produtivo, desde a prensagem, usinagem do corpo verde antes da queima, a queima, onde ocorre a sinterização do produto, a retífica, que seria a usinagem pós-queima, e depois nós temos uma inspeção final.
No segmento de polidores, a gente tem a fabricação de pós desses polidores, né? Geralmente é uma mistura ou uma moagem via líquida das matérias-primas. E, por fim, a gente tem a inspeção final dos polidores. Aqui eu tenho uma breve imagem sobre alguns setores da empresa. Então, primeiro, a área de moagem. Basicamente, a gente tem os moinhos de bolas com elementos de alumínio e nós fazemos esse processo com água. Depois, nós passamos pelo spray dryer para obter o grânulo no formato adequado para o processo de prensagem. Na prensagem, a gente tem aqui na moagem, aqui, apesar da imagem apresentar apenas um moinho de bola, nós também temos moinhos vibratórios, que tem uma capacidade de moagem mais intensa. Tá? Na prensagem, a gente tem o processo isostático, de conformação com a pressão aplicada em todas as direções, colocando em uma câmara com água. Nós temos o processo uniaxial mecânico e o processo uniaxial hidráulico, onde nós temos uma matriz e a compactação é feita de cima para baixo. E também nós temos a colagem de barbotina, como uma alternativa para a fabricação, por exemplo, de cadinhos para laboratório. Depois a gente tem a equipe de usinagem, né? Então nós temos todo um sistema de captação do pó nesse processo, para que não tenha uma área suja, né, cheia de partículas no ambiente. E nós fazemos esse processo de usinagem para dar a geometria do corpo antes dele entrar na queima. Né? A nossa sinterização, ela ocorre em atmosfera oxidante e geralmente nós trabalhamos com fornos a GLP. E apesar de nós termos também forno elétrico para alguns tipos de materiais específicos. Então, o nosso maior volume é no forno intermitente, com a atmosfera oxidante à base de GLP para dar a combustão. Depois nós temos o processo de usinagem final, que nós chamamos de retífica, onde a gente trabalha com rebolos com aplicação de diamante, para desgastar a superfície do material cerâmico. Né? Então, nós temos polimento, acabamento final e até o atendimento de algumas tolerâncias mais apertadas das geometrias dos componentes. Na inspeção final, nós fazemos um controle estatístico das dimensões dos produtos antes de encaminhá-los para os clientes. Durante o processamento, né, em todas as etapas de produção, nós temos as inspeções ao final de cada etapa. Tá? Aqui eu tenho uma breve imagem do nosso laboratório, onde a gente faz caracterização desde as matérias-primas até os produtos intermediários de fabricação de peças e de polidores, né? E quando a gente precisa de uma caracterização mais aprofundada, por exemplo, uma micrografia, nós vamos para as universidades para fazer esses ensaios. Bom, voltando então para a minha formação, a minha pós-graduação no mestrado eu fiz no Departamento de Engenharia de Materiais, da UFSCar também. Participei com 2 publicações em congresso, uma em Foz do Iguaçu e uma em Campos do Jordão, que aí você também tem outras experiências também de viagem, de compartilhar as informações com os seus colegas, é muito legal. E depois eu fiz, voltei a fazer o doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais com a professora Ruth Kiminami e desenvolvi um estudo vinculado ao projeto do acelerador de partículas Sirius, em Campinas. Né? Nós desenvolvemos alguns componentes cerâmicos para os Sirius em Campinas, na época em que eu fiz o doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais. Então, aqui eu tenho uma imagem dos Sirius. Então, essa experiência também foi muito interessante. Nós estivemos dentro do acelerador enquanto ele estava em construção e a GCE conseguiu
fabricar algumas peças com geometrias muito particulares que essa aplicação exigia, né? Então, nós tivemos muita proximidade com o desenvolvimento desse acelerador de partículas. Nesse período, né, para a gente poder participar desse projeto, nós tivemos pesquisas vinculadas com a FAPESP. O projeto que foi aprovado foi em 2015, os processos 2014-507 e 2015-501. Para desenvolvimento de dois materiais, nitreto de boro hexagonal e nitreto de alumínio, para um sensor do posicionamento do feixe de elétrons, né? Essa pesquisa me permitiu aprender novas técnicas de processamento, como o processo de prensagem isostática a quente, o processo de prensagem a quente uniaxial e o processamento por spark plasma, que são esses 3 equipamentos que estão na tela, para desenvolver uma cerâmica à base de nitreto de boro hexagonal e nitreto de alumínio. Os desafios foram muito grandes no desenvolvimento desse projeto, né? Como resultado final, para os cílios, na verdade, a equipe de desenvolvimento do sensor identificou que a alumina, né, não os nitretos que inicialmente haviam sido propostos, mas a alumina mesmo, que nós, aqui na EGCE, melhoramos as características do produto por diversos ensaios, inclusive de microestrutura, e os sensores que foram instalados realmente nos cílios foram feitos com essa pecinha pequenininha aqui, esse disquinho branquinho que aparece aqui na apresentação, de alumínio. Então, todos esses projetos vinculados à FAPESP eram para desenvolvimento desse disquinho, que era fundamental para manter o conjunto do sensor unido, né? Todas as características o pino, a área onde ia ser colocado esse sensor, e a cerâmica tinha um papel-chave de isolamento elétrico, isolamento térmico. Então, por mais que ela seja pequenininha, ela tinha uma característica muito importante dentro do processo. E nós conseguimos melhorar as características do nosso material, da alumina 99, diante dos experimentos que nós fizemos com os nitretos, né? E também, em paralelo, a Engecer desenvolveu um componente cerâmico aqui para essa câmara, também de passagem do feixe de elétrons, tá? Um segundo projeto que eu participei, isso aqui para exemplificar alguns dos projetos que a gente desenvolveu aqui na empresa, tá? Também tivemos um segundo projeto com os cílios, para os cílios, que seria uma melhoria de processamento, fazendo peças especiais por manufatura aditiva, né? Então, nós fizemos alguns experimentos, por exemplo, no CTI Renato Arque. E aqui na empresa nós compramos esse equipamento de sinterização a laser para fazer alguns experimentos e obter corpos cerâmicos com alta densidade. Infelizmente, por sinterização a laser, a gente viu que realmente a porosidade é muito elevada, né, por conta da quantidade de orgânicos que você tem que colocar no material. Então, isso aqui ainda não virou um produto, né? Não seguiu para aplicação nos cílios, por exemplo, né? Mas a EGCER sempre tem, só para contextualizar para vocês, que a EGCER tem sempre novas pesquisas, novos processos que ela procura desenvolver, né? Então, só para finalizar, eu tive grandes oportunidades de pesquisa durante a graduação, né? Com iniciação científica, com projetos de extensão. Aqui na Universidade Federal de São Carlos, nós temos a empresa Júnior também, que tem muitos alunos que participam da empresa Júnior, que se dedicam a isso e também crescem, né, mas com proximidade das empresas.
Isso aqui é mais um chamariz aqui para os alunos em si, né? O que procurar enquanto estiver na graduação, né? Lembrando que essa apresentação eu tinha feito para o pessoal que faz a UFSCar aqui, que tem a vertente das 3 ênfases, né? E a proximidade com a indústria, né? Acredito que a universidade de vocês também tem aí parceria com indústrias e apresentações de indústrias, né? Com oportunidades de estágio, né? Ou mesmo de pesquisas de pós-graduação. Às vezes as indústrias procuram as universidades para desenvolvimento de novos produtos e aí utiliza os recursos, né? Da universidade para desenvolver os seus produtos. Então, como uma dica aí, né, para os alunos, né, eu gosto de dizer para vocês serem proativos e aproveitarem as inúmeras oportunidades que o departamento, o curso de engenharia de materiais oferece, tá? Não se prendam apenas ao curso de graduação em si, né? Eu acho que a universidade ela pode te trazer novas oportunidades também. Com certeza, ótimo conselho, Tatiane. A gente também fala, inclusive na disciplina, né? A gente aborda também essas outras oportunidades que agregam demais, né? A experiência da gente, o currículo da gente, né? Muito bem, meninos. Quem tiver alguma pergunta para fazer, pode colocar levantar a mão. E aí eu tenho algumas perguntas, né? Algumas coisas que o nosso tempo está curtinho, mas a gente pode fazer algumas perguntinhas, né? Eu acho uma coisa que sempre assim eu percebo que os alunos têm dificuldade de enxergar, né? Embora para a gente, né, que já está há algum tempo na carreira, às vezes parece tão óbvio, mas para os alunos, de vez em quando, eu sinto que eles têm essa dificuldade de enxergar, né? Principalmente quando estão ali nas disciplinas iniciais e tudo, igual, né, alguns dos nossos alunos estão. E aí eu queria, né, que você pudesse falar um pouquinho para a gente a respeito, assim, de as coisas que você aprendeu no curso, como que você aplica hoje na sua profissão, né? Como é que você aplica hoje aí na IGCR as coisas que você aprendeu no curso? Faz 20 anos que eu me formei, gente, não é pouco não. Mas a gente utiliza muito as questões de como analisar uma questão, né? Eu tenho um problema nessa área, eu tenho um problema de propriedade no material. Então, o que eu tenho que buscar, né? Processamento, que matéria-prima, que características do material eu preciso para conseguir resolver esse meu problema, né? Então, quando eu comecei no estágio aqui na empresa, a empresa tinha um problema grande de conseguir fabricar as peças de alumínio, por mais que ela fazia já há alguns anos esse produto, ainda tinha uma dificuldade, tanto é que eles foram para pesquisar um processo de secagem, acreditando que o problema estava na secagem do produto, para ter a qualidade específica, o formato, as esferas. Então, isso aqui foi uma coisa que eu tive muita proximidade sobre o processo, né, de prensagem, de secagem na graduação. E no final, quando eu entrei para pesquisar a fundo o que estava acontecendo, eu fui no básico, fui na matéria-prima. A matéria-prima que estava errada. Não era somente o processo de secagem. Tinha uma particularidade na matéria-prima, que era a perda ao fogo, que era importante para a sintetização. Então, eu estava querendo sair ainda da faculdade, né? Nem estava formada ainda, mas a bagagem que eu tinha tido ali das disciplinas me ajudou a resolver um problema que a empresa já estava há uns 2 anos tentando resolver e faltou olhar para uma parte lá atrás, né? Que é a matéria-prima básica. Então, você vai pulando etapas às vezes.
A empresa às vezes quer o resultado, né? Mas para chegar no resultado, você precisa ir desde o começo. Então, a graduação, né, me trouxe isso, né, também, de você olhar para as particularidades individuais, né, desde a matéria-prima, como que é essa característica do material, a morfologia, as características químicas, né, e aí depois, sim, o processamento para você obter o resultado, né. Então, isso foi muito importante. A empresa ganhou bastante com uma pequena mudança que nós fizemos, olhando de perto todos esses detalhes, né? Um exemplo interessante, né? É uma coisa que às vezes o pessoal não estava olhando, né? E aí, com, né, tudo que você estudou e tudo, você teve, né, essa visão diferente, né? Isso a gente é algo que para as empresas é fundamental, né? E a gente até fica nessa campanha, né, das cada vez mais tentar, né, trazer a engenharia de materiais para as empresas, porque tem muitas empresas que têm essa demanda, né, só não sabem ainda, né, que o engenheiro de materiais pode resolver, né? Muito bom. E aí, meninos, alguma pergunta? Os meninos estão mais tímidos do que o normal hoje. Gente, eu tô aqui, ó, Tem disponível para que vocês. Aqui aproveitar. atrás a gente tem alguns exemplos, né, de componentes que a empresa faz. Se vocês tiverem alguma curiosidade a respeito disso, da empresa em si também, fiquem à vontade. Bom, de qualquer forma, se... Só para pode eu ser. entender, professora, essa turma é do início do curso, meio do curso? Nossa turma é uma turma mista, porque essa disciplina da mentoria é uma disciplina eletiva. Então, a gente tem alguns do segundo período, alguns do sétimo período. Então, a gente já tem, né, interesses variados aí dentro da turma. Legal. Bom, então já estamos finalizando aqui o tempo. Acho que a gente pode finalizar com uma última perguntinha que eu gosto de fazer, apesar de você já ter falado um pouquinho sobre isso, né? Mas para a gente só arrematar, né, aqui a nosso encontro, um conselho que você deixa aí para os alunos, né, aí que estão, né, tanto no início do curso quanto da metade para o final, e que você aconselha eles aí, deixa para eles de experiência sua aí a respeito, né, desse período mesmo da graduação. Como a sugestão, né, eu gosto sempre de colocar, colabore com a universidade, que a universidade vai colaborar com você também. Então, participe, né, seja ativo. Ah, não tive a oportunidade de fazer iniciação científica, mas tem uma disciplina que tem aulas de laboratório, tem uma disciplina que tem características, né, caracterização do material, por exemplo, né? Quem sabe essa disciplina não te dá uma visão maior, mais amplificada, né, do que é a engenharia de materiais, que não é só o material, né? Ontem o pessoal do grupo de perguntou assim, quem ainda trabalha com engenharia de materiais? Aí um colega meu falou assim, eu trabalho com materiais, pode ser? Então, a engenharia de materiais, ela é muito ampla, né? Você pode trabalhar no início do processo, na fabricação da matéria-prima, você pode trabalhar no processamento, você pode trabalhar no conjunto todo, na fabricação de um material novo, você pode melhorar as características de um produto, tá? E, além de tudo isso, você ainda pode ter a vida acadêmica. Você ainda pode ir para uma graduação, para uma pós-graduação. Eu tive, no ano passado, nós tivemos um evento aqui em São Carlos de manufatura aditiva. Veio gente de muitas partes do país participar desse evento. E a gente teve uma dimensão de quão importante é esse segmento, por exemplo, tá? Que está muito em alta, pesquisas de biomateriais por manufatura aditiva. Então, é um novo processo aí, que aparentemente nem é tão novo assim, né?
Mas tem muita pesquisa para ser feita ainda, tem muita melhoria que precisa ser feita. E quem mais para fazer isso do que o engenheiro de materiais, né? Então, tem muita pesquisa. Então, tem desde o material que nós fabricamos aqui na EGCERC para a indústria, mas tem muitas oportunidades de biomateriais, em qualquer área, né? Em metais, em polímeros, em cerâmica, tá? Então, o curso geral, como é tido na maioria das universidades, aqui na USP, em São Carlos, nós temos também o curso de engenharia de materiais. Começou com uma pós-graduação e hoje já tem um curso de graduação também em engenharia de materiais. Por quê? Porque é uma área muito grande, é muito diversificada. Então, aproveite esse período que está na universidade, né? Aproveite, cresça, vá aos eventos, né? Ah, a universidade está fazendo um evento de iniciação científica, está sugerindo que participe de um congresso. Se você tiver oportunidade, participe, porque tudo isso é conhecimento e de uma maneira ou de outra isso vai te acompanhar na sua vida profissional depois. Com certeza, né? Muito bem, muito bons conselhos, Tatiane. Então, podemos finalizar, né, a nossa entrevista. Novamente, muito obrigada, viu, Tatiane, por compartilhar, né, como é que foi a sua história, deixar suas experiências, seus conselhos aqui para os meninos. Né? Isso é de grande valia para a formação deles. Né? É algo que é muito, muito importante, né? Muito interessante. Obrigada pelo convite. Peço desculpas se em algum momento eu fiquei meio perdida aqui na apresentação. O vídeo que vocês gravaram ficou meio esquisito, mas... Não, tem problema nenhum. Na próxima oportunidade eu vou estar melhor preparada. Não se preocupe, Tatiane, foi ótimo. Então, obrigada, gente. Boa sorte para todos. Muito obrigada, viu, Tatiane?